Depois de se movimentar muito no mercado, o Corinthians está pronto para a temporada de 2022. E nesse vídeo aqui eu vou te contar todas as contratações que o Corinthians já fez e ainda vou escalar o time do Corinthians. Se eu fosse o Silvinho, como que eu escalaria? E além disso, ainda vou falar para você o que eu imagino desse time. Será que vai ganhar algum campeonato? Enfim, vou falar sobre tudo isso nesse vídeo de uma forma bem rápida e direta. Então assiste até o fim, eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de começar, só peço para você deixar o seu like aqui rapidinho, que isso me ajuda demais, tá? Então deixa o like aí, que isso me motiva a continuar postando conteúdo aqui. A meta é 1000 likes, então já deixa o likezão aí, se inscreve e ativa o sininho também pra você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Vamos começar o nosso vídeo falando sobre as contratações do Corinthians. Quem que já chegou no timão? Paulinho, campeão da Libertadores e do Mundial em 2012. O jogador já foi anunciado para 2022. Bruno Melo, o lateral esquerdo, ainda não foi anunciado, mas ele vai chegar por empréstimo ao Corinthians até dezembro. Ivan, o goleiro, também deve chegar para o elenco do Corinthians, tá? O goleiro é muito promissor, chega muito bem aí, uma baita contratação. Robson Bambu, o zagueiro, também chega ao Corinthians, zagueiro aí de seleção olímpica, muito bom, jovem, promissor, baita contratação também do Corinthians. E além disso, tem outros nomes que podem chegar, principalmente o nome do Diego Costa. O Corinthians já tem ali sondagens pelo atacante, tudo indica que uma proposta já foi feita. O Diego Costa tá de saída do Atlético Mineiro, vai ficar sem contrato, e como ele já jogou no Brasil, tem essa experiência, pode ser que o Corinthians faça essa contratação. Canu, outro zagueiro que pode chegar no Corinthians. O Corinthians já fez uma proposta pelo jogador e pode ser que inclua algum jogador do Corinthians nessa negociação. A única dúvida é se ainda vão continuar depois da chegada do Robson Bambu. Será que o Canu vai realmente vir? O Corinthians ainda tem interesse nessa negociação? Vamos esperar, mas parece que o Corinthians está sondando. Além disso, Cássio, Fagner e Gil renovaram com o Corinthians, tá? Os 3 jogadores vão permanecer. E agora os jogadores que já saíram do Corinthians. Kaique França, o quarto goleiro, ficou sem contrato e o Corinthians não renovou. Ederson, ele renovou o empréstimo com o Fortaleza por mais uma temporada. Léo Santos, estava sem espaço e foi emprestado para a Ponte Preta. Matheus Alexandre, o Curitiba pediu e renovou o contrato de empréstimo com ele por mais uma temporada. Matheus Jesus, o volante, foi emprestado para a Ponte Preta. Sornosa, o meia, rescindiu o contrato com o Corinthians, fechou com 3 anos com o Independente Del Valle. Matheus Davó, o atacante, foi emprestado ao São Bernardo. Janderson, após uma passagem ao Atlético Goianiense, o atacante foi emprestado ao Grêmio. Richard foi devolvido pelo Atlético Paranaense e já foi liberado para o Ceará. André Luiz e Marquinhos, os dois rescindiram o contrato e já foram para o Cuiabá. Vitinho, o jogador, foi emprestado para o Vasco por 1 ano. Everaldo vai jogar no América Mineiro por empréstimo. Thiaguinho foi emprestado para o Santo André para jogar o Paulistão. Cauê, o atacante, foi vendido pelo Novo Horizontino ao Lomen SK da Bélgica. E o Corinthians não ganhou nada, mas vendeu o jogador. E além desses, ainda tem 4 jogadores que devem sair do Corinthians. O primeiro deles é o Danilo Avelar. Ele já tá recuperado da lesão no joelho, mas ainda tá afastado por conta de uma polêmica. Ele entrou na mira do Cruzeiro, mas as negociações não avançaram. E aí depende do Corinthians. Se o Corinthians quiser, pode voltar a usar ele, mas tem essa polêmica aí que pode ser que atrapalhe. Também pode tentar vender, então assim, eu acho que talvez seria uma boa o Corinthians tentar reutilizar ele, né? Mas vai de cada um. Rafael Bilu também tá sem espaço no Corinthians e tudo indica que ele vai rescindir e acertar com o Criciúma. Isso tá bem próximo de acontecer. Jonathan Cafu, ele voltou de empréstimo do Cuiabá e já tem sondagens de times lá do Oriente Médio. Tudo indica que o Corinthians vai vender. E por fim, uma perca que, olha, bem doída mesmo. Matheus Donelli. Com a chegada do Ivan, o goleiro já pediu para ser vendido. Se você não sabe, o empresário do Matheus Donelli é o mesmo empresário de vários craques aí do mundo. Cristiano Ronaldo, enfim, é um empresário muito bom, né? Então, Matheus Donelli é um jogador jovem, tem 19 anos, promissor, tem um empresário muito forte, né? Então tudo indica que ele vai ser vendido. O empresário vai conseguir colocar ele em qualquer time aí da Europa, porque ele tem futebol para isso, tem um bom empresário e tudo indica que ele é bem promissor. Então, já que chegou o Ivan, ele era até então o segundo goleiro, já que saiu o Walter e tal, saiu o Kaique França, era o Donelli e o Cássio. Mas, agora com a chegada do Ivan, o Corinthians imagina que ele seria o terceiro goleiro e por conta disso ele pediu para sair. E é uma perca muito grande pro Corinthians, que eu, na minha opinião, deixaria o Donelli como segundo goleiro ou até mesmo como primeiro goleiro em alguns jogos, né? Então, eu deixaria ele no Corinthians, mas parece que com isso ele vai sair. E agora que a gente já sabe todo mundo que chegou, todo mundo que saiu, tudo certo, vamos montar esse time do Corinthians no papel e vamos tentar prever aonde que esse time chegaria. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar aqui então com o goleiro, tá, pessoal? Eu, João, alternaria entre Cássio e Donelli. Eu não traria o Ivan. Eu acho que o Corinthians tá muito bem de goleiro. Mas já que já trouxe e o Donelli vai sair, aqui no gol pra mim fica o Cássio, com o Ivan sendo ali o reserva de imediato. Na questão da defesa, eu acho que o Corinthians não tem muito o que mexer. A defesa que tava vindo até então
é muito boa. Então a gente tem um Fagner aqui e o Fábio Santos do outro lado, que eu acho que não tem o que mexer. Gil e João Vitor. Esse aqui que eu imagino a defesa do Corinthians. Tá chegando o Robson Bambu, é um zagueiro jovem. O Gil já tá bem experiente. Pode ser que o Robson Bambu futuramente seja o novo titular do Corinthians. Pode ser também que o Canu chegue, né? Então assim, o Corinthians tá se reforçando para caso aconteça alguma coisa aqui. E além disso, na base, o Corinthians tem talvez a melhor base aí. É o time que mais tem copinhas e pode ser que nessa copinha aí agora o Corinthians consiga revelar mais alguns jogadores. Então fica de olho nisso. Mas por enquanto, essa base aqui, essa defesa, eu não mexeria. Eu acho que dá pra manter. É o que vem sendo nos últimos anos, vem dando certo e eu não mexeria, beleza? E bom, aqui agora a formação é a seguinte. O que eu faria, tem bastante opção, viu? Bastante opção mesmo aqui nesse meio de campo do Corinthians, tá? Vamos ver esse meio de campo primeiro. Ó, temos aqui Gabriel para esse primeiro volante aqui. Temos o Paulinho, temos o Giuliano, Renato Augusto, tá? Já vou até deixar ele aqui, ó. Renato Augusto, que acho que não tem nem como não deixar ele no time. Renato Augusto. Temos o Paulinho e o Giuliano, que hoje pra mim são os 3 meias do Corinthians titulares. Mas temos o Gabriel, sendo uma ótima aqui para esse time do Corinthians, podendo ser titular também. Mas eu acho que hoje eu escalaria o time dessa forma aqui, ó. Com Giuliano, Renato e o Paulinho mais avançado, tá? Chegando bem, assim como ele sempre jogou bem, né? Não sei, eu não sei como que o Silvinho vai querer. Se vai querer colocar o Paulinho mais recuado, não sei como ele vai querer. Mas eu deixaria o Giuliano defendendo e o Paulinho e o Renato Augusto aqui para armar esse time e também defender um pouco, né? Eu deixaria Giuliano barra Gabriel, porque eu realmente gosto muito do futebol do Gabriel. Então assim, eu acho que os dois vão intercalar aí nessa posição para ver qual que vai render mais, beleza? Mas eu escalaria o Corinthians assim, ó, com Renato Augusto, Paulinho e Giuliano ou Gabriel nessa posição aqui. Vai ficar à mercê aí do Silvinho. Lá na frente, meus amigos, o que eu faria, tá? Nesse momento, sem o Diego Costa, como que eu escalaria esse time? Sem o Diego Costa, tá? Vamos imaginar que ele ainda não chegou. Eu deixaria o William nesse lado aqui. Deixaria também o Roger Guedes como 9, até porque o Roger Guedes jogou bem demais quando ele jogou como 9. Ah, outro nome que eu esqueci aqui do meio de campo seria o Luan também. Se continuar no Corinthians, pode ser uma boa. E, cara, eu acho que nessa posição aqui a gente poderia deixar tanto o Mosquito pra dar uma correria boa aqui, ou difícil. Eu acho que o Corinthians está devendo aqui essa parte. Pra mim, o time ideal do Corinthians pra ficar o time top seria esse aqui, ó, com o Roger Guedes nessa ponta e aí aqui trazendo o Diego Costa. É isso que pra mim seria um Corinthians ideal. Mas sem esse 9 aqui, talvez seria interessante até para o Corinthians mexer um pouco nessa formação, indo dessa forma, sem o Diego Costa. Talvez dessa forma aqui, ó. Chegaria esse 10 aqui, o Luan, ou subir o Renato Augusto, e aí sim encaixar o Gabriel aqui, o Giuliano aqui. Não sei, sério mesmo, ficou difícil. O time perderia um pouco essa profundidade, né? Jogando com um falso 9 aqui, que seria o Renato Augusto. Sei lá, pra mim, o time ideal do Corinthians seria dessa forma, ó. Roger Guedes e o William, com o Douglas Costa aqui, Renato Augusto, Paulinho e o Giuliano ou o Gabriel fazendo esse meio de campo, tá? Além de os jogadores da base que podem subir também. Então hoje, esse aqui é o time do Corinthians, na minha opinião. Trazendo o Diego Costa, que é o que eu imagino que vai acontecer. O Corinthians vai fechar com ele, ou se não for ele, vai ser um outro centroavante de nome, tá? O do Willian já prometeu isso. Então eu escalaria o time assim. Se não for o Diego Costa, vai ser outro cara praticamente do mesmo nível. Era sondado Cavani, Soares, eu acho que vai vir o Diego, beleza? Então o time do Corinthians dessa forma aqui. O que eu imagino desse time nas competições? Vamos lá. Primeira competição, Copinha. Não é esse time, mas eu vejo que o Corinthians na Copinha deve chegar nas fases finais. Semifinal, final, não sei. O time do Corinthians na base é muito bom e com isso provavelmente vai surgir jogadores, tá? Então na Copinha é isso que eu imagino do Corinthians. No time principal, o Corinthians começa com o Campeonato Paulista agora nas próximas semanas, tá? E para esse Campeonato Paulista, eu vejo o Corinthians chegando facilmente na final. Vejo esse time do Corinthians muito sólido, chegando até a final. Não imagino o Corinthians caindo antes, tá? Finalíssimo Corinthians, muito bom esse time, realmente eu acho que vai até a final. Vai ser campeão? Não sei, tem um Palmeiras muito bem, tem um São Paulo vindo muito bem, não sei, mas eu acho que o Corinthians chega na final. Essa é a projeção do Paulista. No Campeonato Brasileiro, eu imagino que esse time do Corinthians, ele sirva para um G4. Vai brigar por título? Não sei, a gente tem que ver como que vai ser o desempenho dos jogadores, mas eu vejo esse elenco do Corinthians muito forte e brigando por G4, tá? É isso que eu imagino do Corinthians. Não ficaria abaixo do G6, de jeito nenhum, tá um time muito bom. Imagina os jogos na Arena Corinthians com a torcida apoiando. Corinthians eu acho muito difícil perder na Arena Corinthians, né? Eu acho que briga por G4, talvez aí até por título também vai brigar. Copa do Brasil. Eu acho o Corinthians do Silvinho um time muito copeiro. Então, principalmente na Copa do Brasil, é uma competição onde eu vejo o Corinthians indo bem. Também vejo o Corinthians chegando ali nas quartas de final, na semi, não sei. É bem difícil porque temos outros clubes também vindo muito bem nesse ano, contrataram bem, mas eu vejo o Corinthians chegando também nas fases finais aí da Copa do Brasil. Quartas de final,
semi, é isso que eu imagino para o Corinthians. E por fim, Libertadores, tá? Libertadores, eu também vejo o Corinthians chegando nessa fase. Quartas, semi, tá? Não vejo o Corinthians chegando na final, beleza? Eu acho que o Corinthians vai muito bem no Campeonato Brasileiro, principalmente pelo fator casa. Acho que o Corinthians em casa, muito difícil de perder. Então, vamos supor que faça aí suas 19 partidas em casa. Eu acredito que vai vencer pelo menos 15 delas. Então, 10, 15 partidas ele vence em casa. Isso já vai ajudar bastante. Então, no Brasileirão, acho que o Corinthians se destaca bem. No Campeonato Paulista também. Mas Libertadores e Copa do Brasil, não sei. Eu acho que o Corinthians pode acabar tropeçando, né? Não sei. Vamos ver. Eu vejo um time muito forte, muito melhor do que ano passado. As projeções do ano passado, no começo do ano, era um time que brigaria para rebaixamento. Hoje é um time que briga por títulos. Eu imagino que o Corinthians vai vencer pelo menos o Paulista, tá? Eu colocaria aí pelo menos um vice-campeão esse ano para o Corinthians do Paulista e talvez alguma outra competição também. É isso que eu imagino aí do Timão. Tá um time muito forte. Tudo vai depender agora do Silvinho conseguir botar esses caras para jogar. A única coisa que eu vejo de negativo nesse time do Corinthians é o banco de reservas. O Corinthians não tem um banco de reservas tão forte quanto o time principal. Se sair o Diego Costa, quem que entra? Jô, cai muita qualidade. Se sair um Renato Augusto, quem que vai entrar? Luan, Mosquito, sei lá, cai muita qualidade, tá? Saiu o Fábio Santos, entra o Piton. A única posição que eu vejo que o Corinthians tá bem servido é de volante. Tem o Juliano, tem o Gabriel, tem o Paulinho que pode também jogar. Muito bem. Restante, cai muito, principalmente por conta do banco. Então, se acontecer alguma lesão, se acontecer alguma coisa, uma expulsão, o Corinthians eu vejo que vai sofrer nesse ponto. É por isso que eu não coloco ele indo às finais dos campeonatos. É diferente de um Palmeiras que tem 3 times, de um Flamengo, de um Galo. Então, por conta disso, eu acho que o Corinthians pode sofrer. Mas o ponto forte do Corinthians, como eu falei, é o fator casa. Tendo um bom time jogando em casa, vencendo seus jogos em casa, fora é só jogar por empate, né? Fazer igual o Carille fazia, jogar por um 0-0. É isso que eu vejo do Corinthians, tá? Fora de casa, lutar pra não perder e em casa fazer a lição de casa e vencer. É isso. Isso que eu imagino do Corinthians e torcer pra não machucar jogadores. Simplesmente assim. Se não machucar ninguém, fazer a lição de casa e fora não perder, o Corinthians vai ser campeão de tudo, né? Mas é difícil isso. As lesões acontecem, enfim. É isso que eu vejo do Corinthians. O que você acha? Você acha que eu tô doido? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado do vídeo também. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. E amanhã já tem vídeo de mais um time, tá? Fui bem sincero, não sou nem um pouco clubista, tá? Mas eu imagino isso aí do Corinthians, beleza? Tamo junto, a gente se vê amanhã.